nas peregrinações de Davi em relação a Saul, a dinâmica aí de inveja, ciúme, admiração, assassinato, todos esses sentimentos estranhos prevaleciam, persistiam e insistiam em tomar conta do coração de Saul, sendo que Saul deveria ver em Davi uma paz para a continuidade do reino que Deus deu a ele, como tem dito em vídeos anteriores, não é verdade? De forma que Deus vai insistir, digamos assim, em deixar Davi diante de Saul para dar a este Saul a chance de se reconciliar com aquilo que Deus lhe deu. Mas é muito difícil compreender isso por parte do próprio Saul, quanto por parte da própria tradição hebraica, que vai ficar colocando um espírito enviado da parte de Deus para atormentar Saul, sendo que Deus nem precisava fazer isso. A única coisa da parte de Deus que foi enviado a Saul não foi um espírito maligno, e sim o jovem Davi, que viria por amor a Deus e por amor à continuidade do povo de Israel, viria a se tornar o rei de Israel. E Saul não conseguiu compreender isso, porque isso faz parte da constituição humana, isso faz parte do homem a quem é dado o poder, ficar cego pelo poder em si mesmo, sem compreender que se uma coisa me veio do alto, ela vai continuar conforme o estilo de Deus agir, conforme a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre quem Ele quiser se derramar. Saul não tinha essa percepção e mesmo o escritor bíblico não tinha essa percepção, porque o que nós temos aqui em 1 Samuel no capítulo 19, dos versículos 1 até o 17. Nós temos um primeiro movimento. O primeiro movimento é que vai dizer o versículo 1 do capítulo 19, que Saul comenta para Jonatas e para os seus servos ali, o pessoal da corte, que ele quer matar Davi. E é interessante que o texto não deixa claro os motivos que Saul apresenta para matar Davi, né? O texto apenas vai dizer que o Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. Sobre essa questão dessa muita afeição de Jonatas por Davi, eu vou deixar para você aí na descrição um vídeo onde eu falo sobre isso, sobre essa homofilia sublimada, ou por que não dizer esse homoerotismo, esse amor libidinoso entre iguais, em relação ao qual Deus tratou de sublimar, porque Jonatas precisava desse livramento em relação à moral de Israel, e Davi precisava desse livramento porque ele seria rei em Israel. Não é Deus moralizando sobre todas as práticas amorosas, mas é Deus sendo condescendente com o ser humano, no sentido de compreender aqueles povos aguerridos e, por meio das suas práticas, dar livramento a Israel, e ao mesmo tempo Deus sendo condescendente àquele moralismo hebraico vindo lá dos patriarcas acerca do homoerotismo, porque eles não tinham elementos científicos para avaliar aqueles sentimentos, né? De maneira que hoje em dia, por exemplo, nós já podemos aceitar determinadas relações homoafetivas e ao mesmo tempo compreender que em função de questões ministeriais, em função de questões da moral coletiva, porque o coletivo também determina um pouco como que a obra do Senhor vai caminhar, né? Daí, por exemplo, Jesus ter sido batizado para dar exemplo. Ele não precisava ser batizado, mas se o povo de Israel já não aceitava aquele capial de Nazaré, imagina se ele não se batiza para dar exemplo. Então, às vezes, para dar exemplo, um sentimento homoafetivo vai ter de ser crucificado em nome de uma obra maior. Mas quando a situação é assim, Deus é que entra dando essa graça de se, digamos assim, se lhe oferecer esse sacrifício. Jonatas conseguiu fazer isso. Ele amava demais Davi, porque o texto vai sempre dar conotação empolgante, né? Então Jonatas, muito afeiçoado a Davi, então ele amava muito Davi, mas Deus precisava livrar os dois desse moralismo hebraico, sem que isso signifique que Deus não vai aceitar nenhuma relação homoafetiva. É aí que os crentes não conseguem entender, mas eu sugiro que você assista o vídeo onde eu vou falar sobre esse afeto homoafetivo sublimado entre Jonatas e Davi, mais da parte de Jonatas do que da parte de Davi. Mas nós temos aí esse primeiro movimento. Saul diz a Jonatas e ao seu servo: quero matar Davi. Aí o Jonatas escuta aquilo, encontra-se com Davi e fala: olha, em nome do seu afeto, né? Encontra-se com Davi e fala: olha, meu pai quer te matar, mas vou combinar uma coisa com você. Eu vou ao meu pai, vou falar bem de você, e aí
de acordo com o que ele me disser, eu vou te passar. E aí, se você precisar fugir, você foge. Mas se eu conseguir apaziguar o coração do velho, você volta. De maneira que Jonatas vai dizer o que de Davi para o rei Saul. Então Jonatas, versículo 4, falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido mais importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Mais do que a uma afetividade de Jonatas, Deus estava de olho nessa fidelidade radical desse menino. Se esse menino tinha uma questão com a homoafetividade, como muitos homens de Deus têm uma questão com a misoginia disfarçada de heterossexualidade, né? Assunto para outro vídeo, Deus estava de olho nesse temor, porque olha como é que Jonatas ele é tão afeiçoado a Davi, quanto temente radicalmente ao Senhor. Porque olha que frase de crente, quando ele fala assim, arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento sobre todo Israel. Jonatas sabia que o Davi agia sob o poder do Senhor, que Davi agia entumecido do Espírito do Senhor. É isso que Deus quer olhar de mim e de você. Então, ele continua, tu mesmo viste, ele falando com Saul, e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente matando Davi sem causa? Ou seja, pai, qual é a sua? Por que você quer matar esse menino que só nos fez bem? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. E aí Jonatas chama Davi, conta-lhe essas coisas todas, e o leva a Saul, e Saul passa um tempo diante, ou Davi passa um tempo diante de Saul, a tanger-lhe a harpa, né, a tocar a harpa, enquanto Saul tinha lá os seus ataques, sejam de depressão, seja de carona de demônio pegando na depressão do Saul, etc. Aí nós temos aqui o segundo movimento. O primeiro, Saul vai dizer para as pessoas que ele quer matar Davi. Aí Jonatas consegue reverter a situação por um tempo e Davi volta a estar com Saul. Aí vem o segundo movimento, porque enquanto Davi está tangendo a sua harpa e ele vence os filisteus, Saul é tomado de fúria após essa vitória, conforme diz o texto, né? Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico, né? Aí o Saul tenta encravar-lhe a lança. Temos algumas coisinhas a observar aqui. Primeiro é isso. Davi teve vitória sobre os filisteus, uma grande vitória sobre os filisteus, significando a quantidade de filisteus que ele matou. E sobre os filisteus também vou deixar um vídeo aí para você assistir, para quem não viu ainda, o porquê de os filisteus conseguirem entender apenas a linguagem da salvação que fosse por meio da morte. Uma coisa é certa, filisteu não queria paz com Israel. Então Davi não tinha outra saída a não ser derrotar os filisteus. Essa é a verdade. O segundo erro é essa história de falar que tornou o espírito mal da parte do Senhor sobre Saul. É o que eu te falei. A única coisa que tinha da parte do Senhor na vida de Saul era o menino Davi. Aí o Saul tenta matar-lhe com a lança, o Davi foge. E aí a Mical entra na história. Porque Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher. Quer dizer, Mical escuta a conversa e conta para Davi, que lhe disse, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama. Você já começa a ver aí algumas questões, né? Davi, um homem cheio do Espírito Santo, e a sua mulher, filha do rei, idólatra, como era costume em Israel. Um costume abominável, porque Deus dizia para Israel, vocês não vão adotar os costumes destes povos. Mas a gente vai vendo aqui que a Mical, a titular esposa de Davi, ela tinha esse costume de ter ídolo do lar, que era uma coisa que vinha lá da época do ancestral de Abraão, né? Um terafim, cuja a origem da palavra tem a ver com Terá, que era o ancestral de Abraão. E aí Deus está dizendo, eu te tirei de Terá,
te tirei daquele povo e estou te mandando para um lugar que eu te mostrarei. Mas aí Abraão ouviu a voz de Deus, mas os seus descendentes sempre tinham um ídolozinho ali, que eram espíritos familiares que dariam sorte para a família. Talvez ela até colocou um ídolo do lar na cama, pensando que era aquele espírito que ia dar sorte a Davi. Né? É quando a gente tem, por exemplo, determinadas vibes de crer em Deus. Por exemplo, eu já vi pessoas em situação de desespero, ao invés de pensar o seguinte, ó, eu já me relaciono com o Senhor, eu vou clamar ao Senhor de todo o meu coração. Não, eu estou te convocando, você tem que orar específico para isso, porque se você não orar específico para isso, não dá certo. Aí Deus atende a pessoa, mas olha como é que a oração dela foi feita, uma oração com um viés espiritualista, um viés idolátrico, porque ela atribui o livramento ao método da oração e não ao fato dela confiar em Deus. Eu ando com o Senhor, eu vou clamar ao Senhor, eu estou desesperado. Mas não, tem que orar desse jeito, tem que orar direcionado, tem que ser assim, tem que usar essas palavras. São os nossos modernos ídolos do lar. E aí ela vai cobrir esse ídolos do lar de pele de cabra, sei lá, alguma coisa para dar volume. O pessoal vai lá, o rei Saul mandou vir buscar Davi, Davi está doente. Aí o Saul fala assim, vai lá, busca esse menino, traga ele aqui vivo ou morto que eu vou matá-lo. E aí, quando eles vão lá na cama, tem um ídolo do lar e Davi já se tinha mandado. O problema é a justificativa que a Mical vai dar, porque vai dizer assim, no versículo 17. Então Saul disse a Mical, por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Ela dá o livramento ao seu próprio marido por meio de ídolos do lar. Então quem tem um ídolo do lar também vai mentir para o pai, vai mentir para o marido, vai botar o marido como um sem vergonha, um ameaçador, um violento, porque foi ela quem recomendou que Davi fugisse. Mas é aquele amor de Mical que eu já te falei, aquele amor todo confuso. Ela ajuda Davi a fugir, mas também fica bem com o papai. E outra coisa é esse conluio familiar negativo, né? Você ajudou o inimigo do seu pai a fugir? Que inimigo do meu pai? Por quê? É nessas horas que Jesus nos ensina a olharmos mais para o Evangelho do que para as tradições familiares. Aí você tem já no Antigo Testamento um Gideão que derruba um altar de Baal que pertenceu ao seu pai. Você tem um Jonatas que o tempo todo age contra o pai porque ele estava agindo sempre em favor de Deus, aplicando o tempo todo aquele mandamento, importa-nos obedecer antes a Deus do que aos homens, mesmo que esse homem seja o rei de Israel, o rei Saul. Jonatas entendia isso. Agora Mical não, Mical era a mulher das conveniências, ela tinha um ídolo do lar, ela ajuda o marido a fugir porque ela gostava dele, mas ao mesmo tempo ela achava ele meio trouxa, então ela vai e mente para o pai. Essa coisa confusa, né? E ela ajuda Davi a fugir não por temor ao Senhor, mas por confiar no ídolo da sorte que ela deixou lá. Enfim, tem um monte de circunstâncias aí que a gente vai aprendendo aqui nessa trama, nessa tessitura, onde Davi vai crescendo para se tornar rei de Israel, mas ele tem de reagir aos ciúmes e invejas de Saul e às conveniências de Mical e a tentação homofílica o tempo todo de Jonatas, em quem ele realmente confiava e fazia bem em confiar. Porque de todo mundo aqui, tirando o rei Davi, a melhor pessoa que tinha era Jonatas, o homofílico. Né? Isso tudo é para provocar o seu sentimento, para você entender o seguinte, Deus olha para essa farofa toda e ele só está querendo ver uma coisa nisso tudo que eu li aqui para você. Aquele provérbio que diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. Ele consertará os teus caminhos. Ele vai te dar a vitória conforme você pode recebê-la. Ele é quem vai resolver aquela coisa que você acha que não tem solução. Por isso que disso tudo que a gente tem aqui, além de um salmo de Davi feito nessas circunstâncias que nós vamos meditar amanhã, ou no próximo vídeo, né? O que importa é isso. Quando Davi está dizendo para o seu pai, ou quando o Jonatas está dizendo para o seu pai, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel.
Esse é o núcleo de toda essa passagem. A gente precisa temer ao Senhor radicalmente como Jonatas. A gente precisa levar o Senhor a sério radicalmente como Jonatas sabia fazer. Contra todas as circunstâncias, contra talvez os seus desejos homoeróticos, homoafetivos, homofílicos, e contra todo o paternalismo familiar, toda a conveniência familiar. Porque Jonatas só tinha um foco, ele temia ao Senhor. É este exemplo que a gente precisa pegar. E Davi, ainda uma palavra final que eu quero deixar aqui com você, é que se de um lado Davi, por amor a Jonatas, confiando nesse Jonatas que temia radicalmente ao Senhor, ele voltou a ser um operário do rei Saul, a tocar a harpa para o rei Saul ter paz de espírito, o que acontece com Davi? Quando Saul tenta encravar-lhe a lança, ele foge. E aí, ele, auxiliado por Mical, também foge. Porque é isso que eu e você precisamos fazer diante de situações de violência. E aqui eu quero falar para todas as pessoas que sofrem situações de violência, sejam elas físicas, de alguém querer lançar uma lança em você, sejam elas psicológicas, sociais, violências que tem a ver com assédios morais. Então, às vezes, você está na condição de um empregado de uma família, onde o patrão diz para você, ou você vota em fulano, ou vai perder o emprego amanhã. Você tem que fazer igual a Davi, ó, fuja. Ou você é aquela mulher que ama tanto o seu marido, mas ama tanto, e ele fica naquele morde-a-sopra, ele te violenta e fala, ai, é porque eu não consigo amar ninguém como eu amo você. Fuja, porque é do mesmo tipo de violência do rei Saul. Uma pessoa que te bate e pede perdão, e te bate e pede perdão, e te bate, ele está com o espírito mesmo de Saul. Mesmo que esse espírito possa ser um transtorno psiquiátrico, né? Com certeza uma coisa eu posso te afirmar, não é um espírito enviado da parte de Deus. A única coisa enviada da parte de Deus a qual você precisa ouvir é a prudência que te habita. Esse homem que fica tramando contra a sua vida, que não deixa você existir, que não deixa você caminhar como Saul estava fazendo com Davi, você precisa fugir dessa pessoa. Tem hora que a única arma que a gente tem é essa, fugir. A Bíblia manda a gente fugir da impureza, que são os nossos sentimentos mais profanos que a gente possa ter por alguém. A Bíblia manda a gente sair de um relacionamento onde a pessoa é mal intencionada em relação a nós. Até mesmo em relação a casais, eu chego a dizer isso, né, para as mulheres e os maridos. Como sabes, ó mulher, se converterás o teu marido? Para a liberdade é que Cristo te libertou. Não se torne escrava de homens, vai dizer a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 7, exatamente onde ele estava falando dessa relação marital, onde a violência acontece floreada de muitos romantismos. Por isso eu convoco você a agir como Davi. Seja você uma mulher num relacionamento abusivo, ou você um operário com um patrão abusivo, ou você alguém que tem até determinado poder, mas que para você manter essa relevância dentro de uma empresa, de uma organização, você tem aquele patrão como o Saul. Só vai agir de acordo com a minha conveniência, esse assédio moral. Fuja, fique sem nada, mas não fique sem a sua liberdade. Fique igual a Agar quando teve de ser expulsa da casa de Abraão e Sara. Para a surpresa dela, o anjo do Senhor a visitou. Ninguém que confia em Deus vai ficar desamparado se fugir pela prudência. Agora, todo aquele que fica com conveniências, com a tradição religiosa, mas me violenta, mas é meu pai, ele me ama, ele me bate, mas ele diz que me ama porque ele é meu marido. Quem fica nessa farofeira de Mical nunca vai conhecer o livramento que o Senhor dá, só a quem tem a ousadia de Davi de fugir, de se mandar. Então é isso, seja temente radicalmente a Deus como Jonatas, ainda que contra o seu próprio pai, e seja prudente radicalmente como Davi. O homem quer enfiar a lança em mim, fugir, tchau e bênção, no nome de Jesus, que você vai encontrar surpresas inefáveis que vêm do alto. Fuja sem medo, mas fuja porque você teme a Deus. E Deus não precisa fazer o milagre de mudar corações a seu respeito. Ele só precisa fazer o milagre de te proteger porque você fugiu por temor a Ele. É isso que a gente tem para hoje. Que o Senhor te abençoe.
eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas, que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo, e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.